Mas o fato é que nós temos aqui uma Bíblia que, se de um lado ela é luz, luz ilumina para a minha vida, tem sido luz nesses 50 anos. Luz para minha família, para minha mãe, para minha avó materna, para o meu pai que se converteu lendo a Escritura sozinho. Para mim tem sido luz, porque eu fui ajudado, discipulado, acompanhado desde o primeiro dia da minha confissão na fé, e sobretudo pelo meu pai, mas eu cresci muito, muito, muito sozinho, na leitura, no jejum, no autodidatismo voraz, que tomou conta de mim nos primeiros 30 anos da vida, numa leitura obsessiva de todas as formas de conhecimento e de absorção e de montagem de conjunção. E eu via, como pastor, e vejo, que a grande dificuldade das pessoas é o fato da afirmação, desde o quarto século, desde Constantino, de que a Bíblia, dessa capa a essa capa, é a palavra de Deus vigente, vigente. Não tem nada demais dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, desde que você diga que ela é a palavra de Deus em evolução, que o Velho Testamento tinha a palavra de Deus para a primitividade daquela sociedade, de 4.000 anos atrás, de 3.000 anos, de 2.000 anos, mas a palavra foi crescendo e ela própria vem dizendo o que nela é atualização e o que nela se tornou obsoleto. Jesus diz isso explicitamente, Paulo diz isso explicitamente, você vê o apóstolo João dizer isso explicitamente, você vê todos os que entenderam Jesus e o Evangelho dizerem isso explicitamente. Você vê o autor da Epístola aos Hebreus ser então mais explícito do que todos, dedicando praticamente quase toda a epístola dele a provar a obsolescência de significados antigos. Significados antigos que muita gente não conseguia admitir que tinham passado. E que em Jesus, o Verbo, a palavra, tinha sua atualização completa, plena e eterna, sem necessitar nunca mais de nenhum retoque. Era essa associação, era essa manifestação no Logos, no Verbo, na palavra eterna que é Cristo. No princípio era o Cristo, o Verbo, o Cordeiro, esse sentido de todas as coisas. E esse princípio eterno se encarnou, o Cristo se encarnou em Jesus. E em Jesus, Paulo e todos os apóstolos dizem que nós temos a plenitude de toda a revelação de Deus, a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser. Isso se repete de formas diferentes em afirmações distintas de distintos apóstolos. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E ele mesmo diz, como tu perguntas, mostra-nos o Pai, Filipe. Tu não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é essa palavra absoluta e é essa expressão exata do caráter de Deus, do ser de Deus, do coração de Deus. Deus não tem mais acréscimos a fazer a nenhuma revelação. Jesus é a plenitude, a totalidade. Eu não preciso saber nada do Velho Testamento a não ser como validação e como
aquilo que me dá conhecimento histórico para ver como essa gravidez de Deus na história cresceu até Jesus ser parido na plenitude dos tempos e trazer encarnadamente a palavra eterna para todos nós. Esse é o meu esforço a vida inteira, porque enquanto o pessoal não entende isso, a Bíblia é um livro de confusão mental, porque os pastores não entendem, os seminários não ensinam, as homiléticas que tentam pregar as hermenêuticas, as interpretações aprendidas nas diversas denominações são furadas, elas ficam querendo fazer conciliação, sistematização de coisas que não são sistematizáveis, que acabam sendo contraditórias, que deixam as pessoas no meio do caminho, sem saber se atolam na lei de Moisés, e se são discípulos de Moisés, ou se são discípulos de Jesus, não compreendem como o Velho Testamento manda coisas que Jesus diz, não façam nunca mais, não é assim, eu porém vos digo, e os apóstolos também dizem, e as pessoas se esquizofrenizam, se angustiam, não sabem o que fazer, meu Deus, vão ficando perturbadas, loucas. E tem gente que, porque é muito primitiva, porque é violenta, porque é hostil, porque não gosta da pacificação. Outro dia eu vi um post de um cara dizendo, cuidado, para não se tornar tão pacifista que você perca o poder de se indignar com raiva contra o seu próximo. Aí eu fui ver que ideologia ele representava e estava claro. Ele era cristão de uma banda que, para poder praticar tudo que vem praticando nesses últimos anos, é discípula das pedradas do Velho Testamento e acha que o ensino de Jesus se tornou o que eles vieram a chamar de marxismo cultural. O amor de Cristo, a compaixão de Cristo, o acolhimento de Jesus, as pautas prioritárias de Jesus pelos doentes, pelos pobres, pelos angustiados, pelos desvalidos. Tudo isso é coisa de otário. Esse pessoal, de acordo com o Velho Testamento, está sob maldição e tem que ficar longe da gente e carregar sua maldição. Quem acabar com eles melhorou o mundo. Tem um monte de cristãos vivendo com esse pensamento. Vai crescendo em alguns lugares da Terra e que no Brasil se tornou grande. Dominou aproximadamente 60%, pelo menos, do pensamento cristão evangélico contemporâneo. E se mostrou presente em 90% dos pastores evangélicos do Brasil, porque não entenderam a coisa mais simples. Ou não quiseram acolher essa verdade, para não se converterem, como Jesus disse, para que, tendo olhos, não vejam, tendo ouvidos, não ouçam, tendo coração, não compreendam, e assim não se convertam, e assim não sejam por mim transformados. Porque o coração está endurecido e não querem aceitar o que eu venho ensinando há anos e ilustro nesse final de ano, nesse penúltimo programa deste ano. Jesus, sempre a chave hermenêutica. Olha só uma ilustração como as que eu uso. Olha aí, parece até o Sean Penn, mas você não enxerga de saída. De cara você vai passando, é só um piano de cauda cheio de montagem. Quando chega no ângulo certo você vê o rosto. De cara é só um círculo fechado. Se você fica só preso ali olhando Moisés, olhando Deuteronômio, Êxodo, olhando os Juízes, olhando o fogo de Elias, olhando isso e aquilo, você não enxerga o rosto. Você tem que se afastar e enxergar a partir da distância proposta pelo Evangelho. E aí, vendo, você enxergará o rosto de Cristo na Escritura.
quando você lê a Escritura para trás, lê a Escritura para frente, tendo Jesus e os Evangelhos como sua pedra de esquina, como seu ângulo de percepção. Jesus é meu ângulo de percepção de tudo. Jesus é minha mira. É por ele que eu olho. Eu abro o zoom da vida e vejo faces, discerno com clareza, enxergo. Quanto mais eu olho a partir de Cristo, mais clara fica a revelação, mais definida ficam aquelas coisas que parecem contraditórias, mas que, vistas a partir de Jesus, fazem uma harmonia maravilhosa, mas só é percebida se Jesus for o ponto único de observação, for o ponto de partida, o ponto de vista, o ponto de referência, o ponto de chegada. Aí tudo fica claro, aí a gente compreende todas as coisas. Eu espero que esse ano não tenha terminado sem você ter absorvido isso. Absorva, isso vai gerar um recorte, como muitos outros recortes que estão aí no meu portal, caiofabio.net. Se você escrever Jesus, a chave hermenêutica, você vai encontrar em vídeo, aqui no canal no YouTube, onde você está, uma quantidade enorme de vídeos. No portal caiofabio.net, vídeos e textos explicando. Quando a pessoa entende isso, entende o que eu digo em 70, 80 aulas no meu curso aqui do Caio Fábio Exclusivo, sobre como compreender a Bíblia, como compreender a vida, para não ficar doente, esquizofrênico, conflituado, apavorado, pensando em Deus como um ente que a gente não sabe o que dele pode vir qualquer negócio, ele pode perder a cabeça, ficar com raiva e arruinar a gente. Para acabar essa insegurança, faça o Jesus, a chave hermenêutica, no meu curso, ou vá lendo no meu portal, ou vá vendo esses vídeos como esse que eu acabei de mostrar. Estão aí e que juntos ajudam você a compreender. No portal Caio Fábio, no curso do Caio Fábio Exclusivo, você tem Jesus, a chave hermenêutica, que muda a compreensão. Não tem ninguém que faça esse curso, ninguém, eu desafio, faça esse curso que não enxergue a obviedade do que está explicado com uma simplicidade brutal. E daí em diante você não consegue mais ler a Bíblia do mesmo jeito, nem ver a história do mesmo modo, nem ver ciência da mesma forma, nem interpretar a arte do mesmo jeito. Tudo muda quando a mente de Cristo começa a ser formada em você a partir desse olhar aonde Jesus é a chave hermenêutica.